Olá, tudo bem? Eu sou o professor José Maria Canfield. Meus alunos me chamam de professor Dunga. E você, meu aluno, que agora faz parte da Unicesumar, uma das maiores universidades do país, meu objetivo aqui é, em um breve momento, trabalhar com você uma pequena revisão sobre conceitos que você teve lá no ensino médio e que provavelmente você encontrou em nível de vestibular. E agora que você faz parte da nossa universidade, provavelmente são conceitos que estarão envolvidos lá nos assuntos das suas disciplinas em nível de química. O que eu escolhi para você? Algo extremamente interessante que está envolvido com o meio ambiente, que está envolvido com o nosso dia a dia, que são os combustíveis. Nossa, professor, mas isso aí é complicado. É nada. Isso aí, essa parte do estudo dos combustíveis, está dentro de um assunto da físico-química que nós chamamos de termoquímica. Aí você só tem que lembrar de algumas coisinhas que são extremamente interessantes. Lá na termoquímica, uma das primeiras coisas que nós estudamos foi o tipo de reação que existe. As reações denominadas endotérmicas, que são aquelas reações que quando acontecem absorvem calor, e um outro tipo, que são aquelas reações que quando acontecem liberam calor ou energia. São as chamadas exotérmicas. Aqui nós vamos trabalhar apenas com as exotérmicas. Falaremos dos combustíveis, aonde os combustíveis são substâncias químicas que quando reagem, e o nome da reação é chamada de combustão, eles liberam calor. Quanto mais calor esse combustível liberar, melhor ele é do ponto de vista energético. Ah, professor, mas não tem o ponto de vista ambiental? Também. Tudo faz parte de um contexto. Porém, do ponto de vista energético, quanto mais energia o combustível libera, melhor ele é. E tem como medir isso, professor? Tem. Nós chamamos isso de poder calorífico. Quanto mais energia essa espécie libera por quantidade de matéria, que pode ser em grama, quilograma, tonelada, ou até mesmo em nível de mol, quanto mais energia ele liberar por quantidade de matéria, melhor é esse combustível. Então vem aqui. Vou dar nome a essa propriedade que é usada tanto em química quanto em física. Nós chamamos isso de poder calorífico. Então vem aqui. Por definição, o poder calorífico, ou também você pode chamá-lo de poder calórico. Poder calorífico ou poder calórico. O que vem a ser isso? Veja bem, é a quantidade de quilocalorias por grama, energia por massa, ou então kilojoule por grama, energia por massa. Você pode expressar em quilocaloria por grama ou quilojoule por grama. Professor, pode aparecer em outras unidades? Pode. Pode aparecer em quilojoule ou quilocaloria por quilograma, por tonelada, até mesmo o que nós chamamos de poder calorífico ou poder calórico molar, que é a quantidade de energia por mol de moléculas. Pois isso é importante, porque agora eu vou trazer para você um conceito fundamental que nós chamamos de reação de combustão. O professor, o que vem a ser essa tal reação de combustão? Muito boa a sua pergunta. Veja bem, todo combustível, quando sofre uma reação de combustão, se esse combustível apresentar carbono e hidrogênio, ele vai liberar CO2 e água, num tipo de reação de combustão que nós denominamos combustão completa. E, inquestionavelmente, essa reação de combustão, ela tem uma característica, ela é uma reação de natureza exotérmica. Como nós falamos agora há pouquinho, endotérmico absorve calor, exotérmico libera calor. Só que nós temos uma simbologia para representar isso. Então veja bem, se por acaso o calor,
o ΔH, ou a variação de entalpia, ou variação de energia do meu sistema, for maior do que zero, for um valor positivo, nós dizemos que essa reação é uma reação de natureza endotérmica. Se esta reação apresentar um ΔH, uma variação de entalpia, um ΔH negativo, essa reação será denominada exotérmica. E todas as reações de combustão são reações com natureza exotérmica. Liberam energia na forma de calor. Isso é importante. Te trarei dois combustíveis para nós fazermos uma análise entre esses combustíveis. Um deles é o isooctano, que nós comumente chamamos de gasolina. Lembre você, saiba você, você estudou química orgânica no segundo colegial. Lá nós dizíamos que gasolina é um derivado do petróleo, ele sofre um processo denominado destilação. Só que a gasolina não é um composto químico, a gasolina é uma mistura. São vários hidrocarbonetos formados apenas por carbono e hidrogênio que constituem o que nós chamamos de gasolina, sendo que o seu principal componente é o isooctano, que eu já vou escrever para você a fórmula. O outro combustível que nós iremos falar é do etanol, que aqui no Brasil nós produzimos a partir da fermentação do açúcar da cana. Então veja, dois combustíveis, o isooctano ou gasolina e o etanol. E eu vou propor a você as suas reações de combustão e a partir delas faremos uma análise. Venha comigo. Primeira das suas reações. Eu tenho aqui a queima completa de 1 mol de C8H18, que nós chamamos de isooctano, que é o principal constituinte da gasolina. Toda reação de combustão, e nós estaremos sempre falando das combustões aqui completas. Toda combustão, se o composto combustível tem carbono e hidrogênio, ele vai produzir CO2 e água quando essa reação se processar na presença de oxigênio. Então eu vou libertar o CO2, eu vou libertar a água. Tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Traduzindo, a lei de Lavoisier deve ser obedecida. Toda a quantidade de carbono que entra tem que ser igual a toda a quantidade de carbono que sai e para os outros elementos também. Quantos carbonos estão entrando? 8. Quantos carbonos deverão sair? 8. 8 vezes 1, 8. Fechou o carbono. Quantos hidrogênios estão entrando? 18. Quantos hidrogênios devem sair? 18. 9 vezes 2, 18. Se você fizer esse balanço também para o oxigênio, estão saindo 8 vezes 2, 16, com 9, 25. Se você vir aqui na frente do oxigênio e colocar 25, o aluno poderia dizer, professor, mas 25 vezes 2 é 50. Aí você vem aqui e divide por meio, 25 meios de O2. Cortando 2 com 2, eu tenho 25 oxigênios entrando, 25 oxigênios saindo, respeitando a lei de Lavoisier. Porém, nesta reação de combustão, que é de natureza exotérmica, nós teremos um ΔH, chamado ΔH de combustão, que eu chamarei de ΔH1, ele apresentará um valor negativo, reação exotérmica, opa, olha aqui, ó, ΔH negativo, reação exotérmica, de 5.500 kJ por mol de C8H18, de isoctano. Dunga, como é que eu vou saber esse valor? Isso é tabelado, não se preocupe com isso. 1 mol de isoctano, quando em combustão completa, libertaria 5.500 kJ de energia. Para cada mol, 5.500 kJ são libertados. Se eu tiver o meu outro combustível, que é o meu etanol, 1 mol de etanol, lá da química orgânica, C2H5OH, é o meu etanol. Isso aqui vai reagir na presença de oxigênio, como toda combustão completa, libertaria CO2, libertaria água. Quantidades. Quantos carbonos estão entrando? 2. Quantos carbonos devem sair? 2. Quantos hidrogênios estão entrando? 6. 3 vezes 2, 6. Quantos oxigênios? 4 com 3, 7. Aqui está entrando 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Tudo que entra é igual a tudo que sai, lei de Lavoisier respeitada. E quanto seria, professor, o ΔH para essa reação? O ΔH eu denominarei aqui ΔH2.
e ele vale menos 1.350 quilojoules por mol de etanol queimado. De novo, ΔH deu um valor positivo ou negativo? Negativo, caracterizando uma reação de combustão exotérmica. Detalhe, toda reação de combustão é exotérmica. Porém, detalhe, o aluno olha para esses valores e diz assim, ou melhor, ele tem um equívoco e diz assim, professor, mas esse valor aqui é muito pequeno, então ele libera menos energia. Muito pelo contrário. Quanto mais negativo for, mais energia ele libera. Menos 5.500 kJ estaria libertando mais energia do que menos 1.350. Só para você ter uma ideia comparativa, se você pegar esse número e dividir por esse, dá 4 vezes. Professor do céu, está querendo me dizer? Sim, que a gasolina liberta por mol 4 vezes mais energia do que o etanol. Essa quantidade dividido por essa dará aproximadamente 4. A gasolina por mol liberta 4 vezes mais energia do que o etanol. Logo, quanto mais negativo for, mais calor libera. Porém, nós estamos falando aqui em mol. E aqui em cima eu falei para você uma relação em massa. Então eu farei para você esta análise. A quantidade de energia libertada por massa, por grama. Então vamos lá. Primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial e aqui na universidade também, nós aprendemos que existe uma relação denominada Lei de Proust, Lei das Proporções Constantes. Basta você ter 2 componentes em uma reação para estabelecer entre eles uma relação. Veja o que nós iremos propor. A partir do isoctano, eu vou relacionar com o ΔH. O componente e a energia que ele liberta. Farei uma relação. A partir do etanol, eu vou relacionar com a sua energia. A partir do componente, eu vou relacionar com a sua energia, estabelecendo uma relação. Então, com estas análises, nós faremos uma relação de energia por grama de combustível. Isso aqui é extremamente interessante. Vamos ver na sequência. Para a minha primeira correlação, o que nós tínhamos? A partir do C8H18, eu estarei relacionado com o meu ΔH1. Detalhe, quanto é a massa molar, quanto é o mol do C8H18? São valores tabelados. Eu vou oferecer isso a você. O C8H18 tem uma massa molar de 114 gramas por mol. Mas, professor, como é que eu ia saber isso? Cada carbono é 12, cada hidrogênio vale 1. Valores tabelados. Fazendo esse produto, você encontraria 114 gramas por mol. Então, veja você. Para 114 gramas de isoctano, eu liberto 5.500 quilojoules de energia. Mas nunca você está falando de poder calorífico, que é por grama. Muito bem. Se eu queimar 1 grama desse combustível, eu estaria libertando uma quantidade de energia, que seria o seu poder calórico ou calorífico, que eu vou chamar de Q1. Fazendo essa regrinha de 3, essa continha, nós chegaremos ao valor D, que o poder calorífico do isoctano é de menos 48,2 quilojoules por grama. Opa! Professor do céu! Então essa seria o quê? A quantidade de energia libertada por grama de gasolina queimada. Então a gasolina, quando queimada, apenas 1 grama, liberta 48,2 quilojoules. Professor, isso é muito ou é pouco? Temos que, muito ou pouco, deve ser comparado a alguém. Façamos isso para o etanol. Vejamos. Segunda relação que nós temos. O C2H5OH estará para o ΔH2. Então veja, quanto é um mol de C2H5OH? Valores tabelados. O C2H5OH apresenta uma massa molar de 46 gramas por mol.
carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. O produto nos daria 46 gramas por mol. Então, como estabelecemos isso? 46 gramas libertaria 1.350 quilojoules de energia. Mas poder calorífico é por grama. Então, isso aqui me daria um valor Q2, que seria o meu poder calorífico para o etanol. Fazendo essa regrinha de 3, você vai encontrar que o poder calorífico para o etanol é de menos 29,3 quilojoules por grama. Veja, meu caro aluno, minha cara aluna, esta é a quantidade de energia libertada por grama de etanol queimado. Logo, do ponto de vista energético, a gasolina é melhor combustível que o etanol. A gasolina liberta maior quantidade de energia por grama que o etanol. A gasolina apresenta um poder calorífico maior. Portanto, química e termodinamicamente falando, o melhor combustível é o que liberta mais calor. Gasolina liberta mais calor do que o etanol para uma mesma quantidade de massa. Porém, eu vou um pouquinho adiante. Normalmente nós comentamos que o carro a álcool consome mais combustível que o carro a gasolina. Por que será que isso acontece? Quer saber? Vou usar essa canetinha roxa para te mostrar. Vem aqui. É uma continha muito simples. E na hora que eu terminar para vocês, você vai dizer, pô, professor, mas tem toda a lógica do mundo. Tem. Tudo é uma relação de energia, de massa, de relações termoquímicas e termodinâmicas. Então veja você. Olha o que eu vou lhe propor. Para cada grama de etanol que eu queimo, eu não liberto 29,3 quilojoules? Sim, professor. Então olha o que eu vou escrever para você. Se eu queimar 1 grama de etanol, eu estarei libertando 29,3 quilojoules de energia. E se eu queimar 1 grama de gasolina? Para cada grama de gasolina que você queima, você liberta 48,2 quilojoules. Então como é que eu posso relacionar isso? Vem cá. Se eu quiser libertar a mesma quantidade de energia que 1 grama de gasolina, e por acaso a queima de 1 grama de gasolina não libertaria essa quantidade de energia? Sim. Para libertar a mesma quantidade de energia que 1 grama de gasolina, qual deverá ser a massa de etanol que eu devo consumir? Se você fizer essa relaçãozinha, você encontrará que a massa de etanol que eu preciso consumir para gerar a mesma energia que 1 grama de gasolina vale quanto? 1,64 graminhas. Ora, meu caro aluno, minha cara aluna, significa que sempre que eu queimar 1 grama de gasolina, eu terei que queimar 1,64 gramas de etanol para gerar a mesma quantidade de energia. Logo, o carro a álcool sempre vai consumir mais combustível que o carro a gasolina. Nós ficamos por aqui. Nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro que nós tivemos, foi um bate-papo legal a respeito de conceitos pertinentes aos seus estudos. Em breve nos veremos para mais aulas, para mais conteúdo, para melhor lhe servir. Muito obrigado.